Salve, salve galera! Eu sou Leonardo Leão e estou de volta com o canal Cenas do Subsolo, depois de um ano que eu não postava nada aqui no YouTube. E antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal. E se gostar do vídeo, dê um like, clique no joinha aqui embaixo. E se quiser, siga no Instagram, Cenas do Subsolo. Vou começar essa temporada como eu comecei o canal lá em 2022 com os lançamentos que estão completando 50 anos. E para mim é especial porque agora, em 2023, eu também completo 50 anos de idade. E pensar que lá se vão 40 anos curtindo rock e heavy metal, um pouco mais de 30 compondo, cantando, participando de bandas e praticamente 3 décadas de jornalismo. Antes de mais nada, vamos situar as coisas. 50 anos atrás era o ano de 1973. Naquela época, o Brasil ainda vivia a ditadura civil-militar no seu pior período. Em 68 tinha rolado o AI-5, né, o Ato Institucional número 5, que botou o governo para simplesmente desfrutar de prisões, torturas, mortes. Era um verdadeiro terror de Estado no Brasil, com o presidente Garrastazu Médici. Ao mesmo tempo, o Uruguai começava uma ditadura civil-militar, com o presidente Juan Maria Bordaberry dando um alto golpe para se perpetuar no poder, só que ele acabou tomando um golpe também, em 76 foi afastado. No Chile também houve um golpe militar e o presidente Salvador Allende foi afastado, o poder foi tomado pelos militares na figura do presidente Augusto Pinochet. Salvador Allende, pouco depois, cometeu suicídio ou foi suicidado. Nos Estados Unidos, Richard Nixon assumiu o segundo mandato, mas vinha dos escândalos de Watergate e acabou tendo que renunciar no meio lá de 1974. Mas ainda nesse segundo mandato de Richard Nixon, houve a assinatura do Acordo de Paris, que colocou fim à Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos saíram do país asiático, a guerra lá continuou, o Vietnã do Norte venceu o Vietnã do Sul, fez a sua revolução socialista, e os Estados Unidos ficou com esse gosto amargo que rebateu muito no cinema e no rock. Até os anos 80, teve muita produção cultural tentando levantar a moral dos Estados Unidos, que simplesmente se deu mal no Vietnã. Agora, falando de cinema, 1973 é o ano de Amarcord, de Federico Fellini, o diretor italiano. Para muitos, em vários textos, é considerado o último grande filme de Fellini. Não é um dos que eu mais gosto, eu também não sou esse fã de Fellini, mas Amarcord tem uma sátira, uma crítica bem-humorada ao fascismo na Itália dos anos 30, o impacto na política, na sociedade, nas famílias, na economia, na religião, que é bem interessante de assistir. 73 ainda viu Live and Let Die, o primeiro filme de 007 com Roger Moore. Em português saiu com o nome Com 007, Viva e Deixe Morrer. Roger Moore vinha de papéis em seriados de TV dos anos 60 até esse início dos anos 70 e foi escolhido para substituir Sean Connery como o 007, só que o mais legal para mim do filme é a música tema Live and Let Die, gravada por Paul McCartney e os Wings, a banda dele na época, que depois foi regravada pelo Guns N' Roses no Use Your Illusion, lá em 1991. Mas na cultura pop, dois marcos do cinema são de 1973. Um é Bruce Lee com Operação Dragão, que em inglês é Enter the Dragon. Foi o último filme de Bruce Lee, ele morreu antes do lançamento, e o primeiro de artes marciais produzidas em Hollywood. Por essas e outras coisas, o filme foi um sucesso. Bruce Lee foi alçado ao estrelato, lançaram mais 2 filmes dele, mesmo depois de morto, usando cenas e sobras de imagens de outros filmes com dublês. O Kung Fu foi uma febre no final dos anos 70, né, a partir desse filme, e Bruce Lee ficou eternizado. O outro filme marcante para a cultura pop é O Exorcista. Hoje, assistindo, não é nada demais como um filme de terror, mas eu fico imaginando como foi o impacto na época. Na verdade, basta eu lembrar o início dos anos 80, eu ainda guri, quando assisti, foi um peso muito grande. Linda Blair, a atriz assustadora,
e todo aquele mundo sombrio e a trilha sonora e todo mundo e o demônio, o exorcista e cabeça invertida e cruz e andando de cabeça para baixo e vômito. É bom. Antes de acabar com o bloco de cinema, meu filme preferido de 1973 é Papillon, com Steve McQueen e Dustin Hoffman, um clássico adaptado de uma história real. O filme é sensacional. Teve um remake recente que eu não vi, não quero ver, prefiro preservar a história lá com Steve McQueen, que para mim há muito tempo deveria ter sido o 007 no lugar de Roger Moore. Talvez essa ideia não fosse tão boa assim, porque Steve McQueen não tinha aquele lado irônico, meio sarcástico de Roger Moore, que o personagem 007 pedia. Mas Papillon, sensacional. Chega de falar de cinema, vamos falar de música. Na linha jazz rock fusion, o baterista Billy Coban lançou seu primeiro disco solo, Spectrum, que tem várias músicas legais e principalmente a participação de Tommy Bolin, então com 22 anos, guitarrista que depois fez sucesso no Deep Purple. O maior nome do reggae, Bob Marley, lançou 2 discos em 1973. The Wailers, Catch a Fire, que depois saiu com outra capa e o nome Bob Marley and The Wailers, e o disco Burning, que saiu depois de Catch a Fire, é o 6º do The Wailers e o último de Bob Marley com Peter Tosh em Burning Wailer. No Brasil, 2 discos são marcos de 1973, mas que já foram tão discutidos, tão falados na história, que eu não preciso entrar em detalhes. Secos e Molhados, o primeiro disco, sensacional, um dos melhores discos da história da música brasileira, e Krieg Rá Bandolô, o primeiro de Raul Seixas sozinho. Ele já tinha lançado o Raulzito e seus Panteras, depois a Sociedade Cavernista, a Gran Ordem da Sociedade Cavernista, mas Krieg Rá Bandolo, ou Bandolô, foi seu primeiro disco solo, que a gente chama de Krieg Rá Bandolo ou Krieg Rá Bandolô, mas o nome vem da junção de 2 expressões de histórias em quadrinhos de Tarzan, que ele gritava Kriga, Bandolô, que era para anunciar que vinha algum inimigo, normalmente o homem branco invadindo a selva, e quando ele descia a porrada nos seus oponentes. No chamado rock rural, que aqui no Brasil se chamava assim, Sá Rodrigues e Guarabira lançaram o segundo disco chamado Terra. É mais fraco que o primeiro, mas é muito bom. Agora, meu destaque para a música do Brasil em 1973, tirando os Secos e Molhados e Raul Seixas, é O Terço, com o segundo disco chamado apenas Terço. Eles deram um upgrade a partir do Criaturas da Noite, o disco seguinte a este segundo álbum, mas Terço, o disco de 1973, vale a pena ser conferido, é visceral demais. 1973 talvez tenha sido um marco, o ápice do rock progressivo e o início da decadência. Naquele ano saiu talvez o disco de rock progressivo mais conhecido, ou seja, mais pop no mundo, que é o The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Também em 73, o Genesis lançou Sally England by the Pound, o seu quinto disco. Musicalmente, talvez seja o melhor disco, é um dos mais famosos. O que me incomoda é a voz de Peter Gabriel. Eu não consigo gostar das melodias desse disco. Uma banda mais obscura, Eloy, lançou Inside, o seu segundo disco. É um clássico para o progressivo, mas não gosto tanto quanto os outros que eles lançaram. O Jethro Tull, uma das minhas bandas preferidas, lançou o seu 6º álbum, o A Passion Play, que é uma tentativa de seguir a linha de Thick as a Brick, o disco anterior, que é sensacional. Mas a Passion Play é muito fraco, muito ruim. Uma banda que todo fã de progressivo tem que gostar, mas eu não gosto, é o Yes, que em 1973 lançou Tales from Topographic Oceans, seu 6º álbum. É um disco legal, mas John Anderson cantando não me convence. Agora, falando do melhor rock progressivo de 1973, a gente tem Emerson, Lake and Palmer com Brain Salad Surgery. O disco teve a capa, contracapa, o material de divulgação feito pelo artista plástico suíço H.R. Geiger, H.R. Geiger, ou Giger, eu não sei como pronuncia, a gente sempre vê escrito, né? Geiger, que ficou muito mais famoso depois por ter criado o Alien,
aquela imagem do alien, o alienígena, do Oitavo Passageiro, do Aliens, o Resgate, e da série de filmes, quadrinhos, cartazes, brinquedos, tudo. Voltando ao Emerson, Lake and Palmer, depois de 73, eles lançaram umas porcarias, Works 1 e 2, Love Beat, mais Brain Salad Surgery. É um dos grandes discos da história do rock progressivo e de 1973. Indo para o lado hard rock, quase heavy metal, o som mais pesado, em 1973, o Deep Purple lançou Who Do We Think We Are? É o quarto disco com a chamada Mark II, a segunda marca, a segunda formação do Deep Purple. É um disco legal, mas está muito abaixo do que eles produziram naquela época. Em 73, o Led Zeppelin lançou Houses of the Holy, o seu quinto álbum, que para muita gente é o melhor e para mim é um dos mais chatos. O Led Zeppelin vinha numa crescente com o primeiro disco, com o Led Zeppelin 2, o Led Zeppelin 3, o Led Zeppelin, que não tem nome, mas todo mundo chama de 4. Aí vem o Houses of the Holy, com as musiquinhas chinfrim, umas coisinhas como The Crunch, Dire Maker, aquele pseudo reggae. É um pé lá, um pé cá. Eles começaram a tirar para tudo quanto é lado e ficou meio perdido. O Black Sabbath também lançou seu quinto disco, que vem depois do Volume 4, Volume 4. Em 73 saiu Sabbath, Bloody Sabbath. É um disco que peca um pouco pela produção, é meio desconjuntada, cada música tem uma sonoridade que depois não cola direito. Eles tentaram, principalmente Tony Iommi, mostrar para os críticos que eles eram mais do que 4 roqueiros loucos, doidões, fazendo música pesada. Investiram numa sonoridade mais rebuscada, com alguns arranjos mais trabalhados. O disco é sensacional, o Black Sabbath, minha banda preferida de todos os tempos, mas em 73 não é o melhor disco do ano. Ainda nessa linha dos clássicos do hard rock, do rock pesado, em 73, Alice Cooper lançou 2 álbuns, o Billion Dollar Babies, que é um dos grandes discos da história de Alice Cooper. Foi o primeiro que eu comprei em CD. Eu tive vinis do Alice Cooper nos anos 80. Esse disco eu nunca consegui. Quando saiu em CD, foi o primeiro dia que eu comprei. Eu comprei o CD antes de ter um aparelho para tocar. No mesmo ano saiu também Muscle of Love, que é o último disco de Alice Cooper como banda, né? O quinteto usava Alice Cooper. Em 73 eles rompem, a banda segue seu caminho e Alice Cooper assume o nome para ele e vai em carreira solo. Mas é outra história. Em 73, os Rolling Stones lançaram Goat's Head Sup, que é um disco meia boca para mim. Para mim só ficou Angie, a balada. E principalmente é um problema porque veio depois de Exile on Main Street, que é o melhor disco dos Rolling Stones. No mesmo ano saiu The Who Quadrophenia, que é um bom disco, não tem tanta regularidade, é mais uma tentativa de fazer uma nova rock ópera, mas sem tanta produção. Tem altos e baixos, justamente por ser uma ópera rock. Beatles tinham acabado, mas o Sir Paul McCartney, lançou com sua banda Wings 2 discos, o Band on the Run, que é o terceiro deles, que é muito bom, e um pouco antes tinham lançado o Red Rose Speedway, que eu nunca ouvi. Eu acho que eu só vi esse disco na minha frente umas 2 vezes, mas a capa não deu vontade, não. Na fase protopunk, aquele hard meio punk, New York Dolls, sensacional, lançou seu primeiro disco. Nessa linha, mas já fechando a carreira, o The Stooges lança o Raw Power, o terceiro disco, que na verdade saiu já como Iggy and the Stooges, porque Iggy Pop já estava partindo para sua carreira solo. Uma banda mais desconhecida é o Pink Fairies, que lançou o disco Kings of Oblivion. Este é o terceiro e último disco da banda até 1987, quando eles se reuniram, e acabaram de novo em 1996.
O disco é muito bom, apesar de ser uma coxa de retalhos. Tem um pé no protopunk, um pé no classic rock, uma coisa meio progressiva, uma coisa já hard rock, quase metal. E um dos destaques é o guitarrista e vocalista Larry Wallace, que ficou mais famoso por ter deixado a banda e entrado no Motorhead, com quem gravou o primeiro disco, On Parole. O On Parole não saiu na época, só depois de uns 3, 4 discos do Motorhead, mas nele tem City Kids, que era uma música do Pig Ferris. Don't creep up behind me. You know where to find me. I'm always right. 1973 teve várias estreias legais. O Aerosmith lançou seu primeiro disco. Queen lançou seu primeiro álbum. O Beck Bogert Appice, ou Beck Bogert Appice, como todo mundo aqui no Brasil chama, lançou seu auto-intitulado disco, que é sensacional. O segundo lado é até melhor que o primeiro, com uma pegada mais grand funk. A banda, infelizmente, durou pouco, lançou mais um ao vivo, porque era Jeff Beck, Tim Bogert e Carmine Appice. 3 gênios, 3 egos, não tinha como sustentar essa banda. Voltando, Lynyrd Skynyrd lançou seu primeiro disco naquele Southern Rock, que é muito bom. Há controvérsias históricas sobre a postura da banda ao longo dos anos com a política separatista, racista, escravagista do sul dos Estados Unidos, mas musicalmente há de se reconhecer. Outra estreia, o Montrose, Ronnie Montrose, guitarrista, lançou seu primeiro disco, que tinha como vocalista Sammy Hagar, que depois estourou com o Van Halen, ou Van Halen. Para fechar as estreias, uma banda que pouca gente lembra, Granicus. Os caras começaram em 1969, lançaram esse disco em 1973 e acabaram. Voltaram em 2016, lançaram 2 discos, o primeiro com algumas sobras de gravações da época, refeitas, umas coisas diferentes. São legais, mas o brilho do Granicus, primeiro disco, sensacional. Entre os discos cinquentões, a gente tem uma galerinha do chamado glam rock. O Tyrannosaurus Rex, que na época já era o T-Rex, lançou o Tanks, que foi um dos maiores sucessos comerciais da banda, mas que para mim flerta demais com o soul, com o gospel, e não que seja ruim isso, mas é que na banda não funcionou. O Mott the Hoople lançou o disco Mott, que é apenas indicado para quem é fã da banda, se é que tem fã deles. Aqui no Brasil eu não conheço. No ano anterior eles já tinham acabado, a banda não ia bem, aí David Bowie, que tinha gostado dos caras, fez uma música para eles gravarem chamada All the Young Dudes, que é um dos grandes sucessos da banda, e talvez o único que perdurou, e não deu certo. A banda, falando em David Bowie lançou em 73 o Aladdin Insane, ou Aladdin Insane, um cara insano. É uma capa icônica. Todo mundo que conhece a história do rock and roll ou que pesquisa alguma coisa do passado conhece essa imagem do Aladdin Insane do David Bowie. É uma maquiagem, um cabelo que virou fantasia em várias festas rock and roll, inclusive Rita Lee já se fantasiou assim, a nossa querida e finada Rita Lee. Mas, para desespero dos fãs, é um disco muito chato. Não chega no chulé de discos como The Man Who Sold the World, Hunky Dory e The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Na verdade, nada de David Bowie chega no chulé desses, né? Para mim, depois de Aladdin Insane, ele viveu muito cheio de fama e com poucas músicas impactantes. É agora que os fãs de David Bowie vão querer me matar, porque eles são quase uma seita, que nem Legião Urbana, Los Hermanos, Raul Seixas. Chegando na reta final, vamos de alguns discos que marcaram o fim de algumas bandas ou o início da decadência. A banda Free, que era sensacional, lançou seu 6º e último disco, o Heartbreaker, que é bem mais fraco do que todos os outros anteriores. Inclusive, eles já tinham acabado, voltaram e encerraram de novo, porque a banda não tinha mais para onde ir. Outra banda que eu adoro, o Grand Funk Railroad, lançou em 73 o disco We're an American Band, que é sensacional, mas que já é o começo do fim. Esse é um disco amado e odiado pelos fãs do Grand Funk. Na verdade, no disco anterior, o Phoenix,
Eles já tinham incorporado mais teclados, feito pelo Craig Frost, que acabou virando membro oficial da banda neste disco de 1973. Mas não é por isso que eu acho que o disco é o início do fim. Daí em diante, eles tiveram várias músicas legais, mas nenhum disco impactante. E aí o Grand Funk. Há 50 anos, o Uriah Heep, outra das minhas bandas preferidas, lançou o disco Sweet Freedom, que tem um sério problema por ter sido lançado depois da sequência de Look at Yourself, Demons and Wizards e The Magician's Birthday. Não que Sweet Freedom seja ruim, ele é um disco bom, mas veio depois dos melhores da carreira do Uriah Heep. Essa fase, a banda era marcada pelo vocalista David Byron, que ainda gravou mais alguns discos com a banda, o Underworld, Return to Fantasy, High and Mighty. Só que aí a banda teve altos e baixos depois. O auge é antes de Sweet Freedom, mas este disco vale a pena conferir. Outra banda que, para mim, a carreira sofreu um corte em 1973 foi The Allman Brothers Band. Eles lançaram Brothers and Sisters, um dos melhores discos deles, do Southern Rock, do rock and roll meio com pegada jazz, blues e rhythm and blues. Só que depois de 1973, os caras não conseguiram mais chegar nessa notoriedade. Lançaram alguns discos legais, teve ainda o Win, Lose or Draw de 75, que é razoável. Depois foi um entra e sai de músico, e muitos músicos acabaram, para mim, usando a banda como plataforma. Entravam, passavam um tempo, faziam um nome e partiam para a carreira solo própria em outros grupos. Falei de algumas bandas que desceram a ladeira a partir de 1973, mas vale destacar principalmente as que tiveram ascensão. Uma das principais foi o Thin Lizzy, que lançou em 73 o Vagabonds of the Western World, o seu terceiro disco, e o último com o guitarrista Eric Bell, que foi substituído por Gary Moore, guitarrista que fez sucesso como bluesman, e pouco tempo depois, Scott Gorham e Brian Robertson assumiram as guitarras do Thin Lizzy, e aí a banda fez seus melhores trabalhos. Nazareth lançou Razamanas, o terceiro e um dos melhores discos da banda. No mesmo ano, eles lançaram Loud and Proud, que é bom também, não estava no mesmo nível, mas é bem legal. Depois veio Rampage, que é mais fraco, e aí sim, Hair of the Dog, o melhor disco do Nazareth. No som mais pesadão, o Budgie lançou Never Turn Your Back on a Friend, que é o terceiro disco que tem uma das músicas mais famosas, Bradford, justamente porque o Metallica gravou. Mas o disco de 1973 foi o início da ascensão musical da banda, que depois lançou In for the Kill, Bandolier e If I Were Britannia, I'd Wave the Rules. Para finalizar essa bagaça, duas bandas que estão entre as minhas preferidas. Gloucester Cult lançou Tyranny and Mutation. É o segundo disco da banda, em que eles vinham do som mais pesado do primeiro álbum e abriram o leque. Para alguns, ficaram meio sem identidade. Mas isso, para mim, é que é o mais legal da banda. Eles abriram as possibilidades, as nuances, e se transformaram numa das bandas mais inventivas e criativas dos anos 70 até o início dos anos 80. Já uma banda que fechou mais a sua identidade foi o ZZ Top. Eles lançaram Tres Hombres, o terceiro disco que definiu o som que eles levariam para o resto da carreira. Óbvio, com as influências dos anos 80, 90, tem sempre um toque na sonoridade, mas a identidade do ZZ Top foi forjada em Tres Hombres, de 1973. Lembrando que até então, que o guitarrista e o baixista Billy Gibbons e Dusty Hill não tinham os barbões que ficaram a marca registrada dos dois ao longo da história, até Dusty Hill falecer recentemente. Antes de fechar, a minha principal indicação de 1973 é o disco cinquentão Orexes of Death, da banda Necromandos. Necromandos foi uma banda surgida na virada dos anos 60 para os anos 70, que fazia um som pesado, uma coisa meio Black Sabbath, mas ao mesmo tempo com uma pegada progressivo, uma coisa mais melódica, e eles encantaram tanto o próprio Black Sabbath que o primeiro disco deles, que não foi lançado na época, foi produzido por Tony Iommi. E reza a lenda
que quando o Ozzy saiu pela primeira vez do Black Sabbath, em 1977, ele escolheu o Necromandos, sem o vocalista, para ser sua banda base para a carreira solo, para o que viria a ser o Blizzard of Oz. Será? Voltando ao Necromandos, os caras gravaram o primeiro disco em 1973, mas não foi lançado porque o guitarrista e líder da banda caiu fora. O disco só foi ser lançado em 1999, depois relançado em 2005 com outra capa, em 2010 num bônus, junto com um bônus com um disco ao vivo da época. Já em 2016 a banda voltou, mas só com o baterista, porque os outros morreram ao longo do tempo. A partir daí, os caras lançaram mais um disco com sobras de estúdio da época, lá dos anos 70, outras gravações recentes, mas não tem a genialidade nem a mística do álbum perdido, do Necromandos Orexes of Death, de 1973. Stars are raining, wings pulsating. Think I'm soaring high above. É isso aí, minha gente. O canal Cenas do Subsolo está de volta. A gente se vê em breve. Deixe seu comentário, divulgue por aí, proponha pautas. A gente se encontra daqui a pouco.